meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que prazer poder estar junto mais uma vez para estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre Maior. Antes de nós entrarmos propriamente na exposição de hoje, vamos elevando os nossos pensamentos, pedir ao Mestre que sempre nos acompanhe, que sempre nos intua, através dos seus bons mensageiros, sempre nos estimulando para o bem, aplicando todos esses conhecimentos que nós procuramos interiorizar para que a gente possa aplicar mesmo no nosso dia a dia. Que assim seja. E hoje nós falaremos sobre o capítulo 23, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo tem como título Estranha Moral. E o último item desse capítulo, precisamente que nós vamos falar, ele está contido lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nos versículos 34 a 36. E Kardec pegou esse versículo do Evangelho de Mateus e inseriu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 23, com esse título de moral estranha, não é? E ele nos diz o seguinte: não vim trazer a paz, mas a divisão. Uma frase pesada, uma frase forte, não? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Interessante que Kardec, em o Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou essa citação como a estranha moral, exatamente o título do capítulo, Porque realmente nos causa bastante admiração que, sem Jesus, aquela doçura, a personificação dessa doçura, da bondade, tenha proferido essas palavras: não vim trazer a paz, mas a divisão. Parece que essas palavras não cabem nos lábios de Jesus, não é? Mas realmente elas foram proferidas por Jesus, sim. Mas quando nós paramos, quando nós analisamos essas palavras em espírito e não somente na letra, nós entendemos perfeitamente a profundidade da sabedoria de Jesus. Ele sabia realmente o que ele estava falando e como ele estava falando e para quem ele estava falando, Ele trazia para a humanidade terrena, planeta de provas, de expiações, aonde a predominância dos valores materiais sobre os valores espirituais, ele trazia novos conceitos para aquele planeta tão conturbado, não é? E ele sabia que a sua filosofia de amor, de perdão, de solidariedade iria causar inúmeras divergências, Ia dividir mesmo, causar inúmeras divergências, separações e até mesmo guerras. E nós, com nossa pouca percepção, nós ficamos em dúvida, como, de que maneira a divisão pode ser útil na divulgação do Evangelho de Jesus. Nós pensamos muito pouco, a nossa percepção ainda é bem limitada. Mas Jesus não, Jesus, a sabedoria plena, sabia que essa divisão acabaria fazendo com que as pessoas que tinham diferentes pontos de vista, que tinham diferentes graus evolutivos, inteligências diferenciadas, capacidades de compreensão diferentes, acabassem se voltando para Deus. Nossa, o que essa pessoa, o que esse homem está falando, Ele está falando coisas que vão contra ao que eu entendo ou entendi até hoje. Então ele começou a causar essa convulsão, não é? E essas pessoas começaram a prestar atenção, a se envolver um pouco com aquelas ideias, ou para apoiar, não é? Ou para combater. Então Jesus, ele tem o conhecimento da formação do planeta Terra. Jesus é o governador do nosso planeta, não? Ele planejou, ele colaborou na formação desse nosso planeta, ele é o nosso governador, não é? Ele vê e sempre está velando pelo nosso planeta. Então ele tem o conhecimento da formação do planeta Terra. Ele sabia, tinha plena consciência que espíritos de diversas categorias estão encarnados aqui, estavam naquela época e continuam encarnando aqui na Terra espíritos de diversas categorias. Porque nós, encarnados aqui na Terra, esse planeta de provas e expiações, nós precisamos ainda de muito conhecimento. Então nós
voltamos, desencarnamos, reencarnamos aqui, porque nós precisamos aprender, não é? Então ele sabia e sabe que espíritos de diversas categorias estão encarnados aqui na Terra e que, logicamente, a sua doutrina atuou e atua até hoje como um batismo de fogo para a humanidade. E o papel do fogo, qual é? O papel do fogo é purificar, tornar uma coisa mais límpida, mais cristalina, não é? Purificada. Então a doutrina do Cristo, ela tinha a finalidade de acabar com os abusos que eram imensos, e ela tinha a finalidade, a doutrina que Jesus trouxe, acabar com os preconceitos, com aquelas tradições que na época eram sustentadas pelos romanos, pelos escribas e por vários sacerdotes orgulhosos, né? Então a divisão, a separação que ele alude não vem trazer a paz, mas a divisão, então, essa divisão, a separação que Jesus alude é a possibilidade de assimilação e de conhecimento de cada um iria entender no seu grau evolutivo, por isso que ia criar essa divisão, não essa secção. E chegará um dia então em que não haverá mais essa divisão, porque todos terão alcançado o grau de entendimento, do amor e da fraternidade. Nós estamos caminhando para isso. Nós já deixamos alguns preconceitos de lado, nós já mudamos várias atitudes. Temos ainda muita coisa para aprender, para conquistar, para evoluir, sim, mas nós já crescemos bastante também, não é? Então nós estamos caminhando para esse grau de entendimento, onde nós vamos perceber que tudo aquilo que Jesus disse é realmente a verdade, que nós temos que agir com solidariedade, que nós temos que agir com amor, nós temos que praticar a caridade, nós temos que respeitar o que é diverso de nós, o que nós achamos diferente de nós, não é? Quando chegarmos a esse ponto, não haverá mais nenhum tipo de divisão, né? O respeito vai imperar, a fraternidade, a solidariedade. E essa divisão nós encontramos nos dias atuais. Ele falou lá há 2000 anos lá atrás. E essa divisão acontece, continua acontecendo até hoje, né? Então nós encontramos, sim, essa divisão nos dias atuais. Um exemplo bem claro que acontece, se não acontece dentro da nossa família, nós temos amigos, vizinhos, colegas que fazem esse relato para a gente, né? Então essa divisão nós encontramos até nos dias atuais, como por exemplo, olha, quando nossos familiares não aceitam a opção religiosa que nós fizemos, é uma divisão, não é? Toda a minha família segue a religião A. Eu ouvi alguma coisa sobre a religião B, me interessei, quero conhecer um pouco mais, eu vou procurar frequentar, não é, participar dessas reuniões dessa religião B, e a minha família não concorda. Já é uma divisão que ocorria lá no tempo de Jesus e ela continua até hoje. E Jesus, nesse caso, né, como que nós devemos agir, né? E Jesus nos deu um exemplo muito nítido do procedimento para seguir em casos semelhantes, né? O que Jesus fez? Ou melhor, o que ele não fez, não é? Jesus nunca impôs os seus conceitos a ninguém. Então, olha aí um exemplo, nós também, né? Nós temos este conceito, vou seguir, mas eu não tento impor a ninguém. Então, Jesus nunca impôs os seus conceitos a ninguém. Ele explicava, ele falava, jogava todo o conhecimento, mas ele nunca obrigou ninguém a agir da maneira como ele agiu, a pensar da maneira que ele pensava, né? Ele respeitou os romanos que dominavam o mundo, ele respeitou os césares que dominavam Roma, ele respeitou os fariseus, os escribas, os sacerdotes que zombavam dos ensinamentos, e ele prosseguiu com o seu exemplo, com os seus exemplos, né? Vencendo a todos, não pela violência. Ele nunca houve um atrito com ninguém, né? Nem pela imposição, mas sim pelo exemplo. Ele falava e ele praticava, né? Então ele prosseguiu convencendo, espalhando esses ensinamentos através da exemplificação, né? E
pela autoridade moral que ele tinha, não é? Ele falava e fazia, então ninguém podia rebater aqueles ensinamentos, não é? O comportamento que nós devemos ter, então, diante daqueles que não aceitam a nossa opção religiosa. Eu falei um exemplo dentro da família, mas às vezes nós temos um colega de trabalho que não aceita a nossa opção religiosa porque ele é de outro credo, de outra religião, né? Então, o comportamento que nós devemos ter diante daqueles que não aceitam a nossa opção religiosa é o da não violência. E aí nós nos lembramos de Gandhi quando nós falamos em não violência, não é? Gandhi foi um grande pacifista indiano, né? Ele conquistou a liberdade da Índia, que era um domínio inglês, através da não violência. Aos poucos, ele foi cativando aquele povo, foi explicando tudo o que ele queria para que a Índia fosse libertada, mas não através de guerra, não através de lutas, através da não violência. E ele conseguiu a libertação da Índia usando esse método da não violência, não é? Então, outra questão é como agir com os nossos filhos adolescentes, problemas que nós temos hoje em dia, olha, a divisão. Outra questão, então, é como agir com os nossos filhos adolescentes quando eles deixam se encantar por outros movimentos religiosos também, né, diferentes do nosso ideal espírita. Nós queremos que os nossos filhos frequentem as aulas de evangelização, nós levamos, mas depois que eles se tornam adolescentes, eles têm as suas opções, nós temos que respeitar, talvez eles não queiram mais, né? Então, como que nós devemos nos comportar com essa divisão? Não é? Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? Os nossos filhos adolescentes não aceitam ou se deixam encantar por outros movimentos religiosos que não aquele que nós acreditamos. Então, Jesus, quando ele falou, não vim trazer a paz, mas a divisão, porquanto eu vim separar o pai do filho, a filha da sua mãe, a sogra da sua nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. E essa passagem também está lá em Mateus, no capítulo 10. Então ele falou mesmo que ele ia causar separação, porque ele trouxe uma ideia nova, uma ideia maravilhosa, mas era uma novidade para as pessoas daquela época. Então, uns iam entender de uma maneira, outros de outra maneira, e dentro de uma mesma família, um poderia aceitar, o outro não, e aí ia causar uma discussão, ia causar um atrito e ia haver essa divisão. Por isso eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu vim trazer um tumulto mesmo, mas desse tumulto vai resultar uma coisa boa. Vocês vão começar a pensar de uma forma diferente, não é? Então, quanto aos nossos filhos que preferem outros movimentos religiosos, não vamos esquecer, olha, que eles, os nossos filhos, como nós, né, são espíritos que possuem as suas individualidades. Cada um de nós é uma individualidade, né? A separação, a divisão dita por Jesus é justamente essa proporcionalidade do crescimento espiritual de cada um. Cada um de nós somos espíritos individuais, nós somos uma individualidade e cada um está num patamar de crescimento espiritual, não é? Os nossos filhos, às vezes, eles podem ser um espírito muito mais vivido do que nós. Pelo fato deles terem menos idade cronológica aqui na Terra, não querem dizer que eles são mais novos em espírito. Não, eles podem já ter tido muito mais vivências do que a nossa e podem estar procurando coisas até melhores do que nós. Então nós temos que entender isso, né? Cada um de nós é uma individualidade e nós temos que respeitar essa individualidade. E vamos nos lembrar também de que todos nós, um dia, nós chegaremos à era da razão. Não nos afobemos com as opiniões contrárias dos nossos filhos. Lógico, temos que orientá-los, temos que dar toda a estrutura, disponibilizar para os nossos filhos toda aquela base, né, que nós temos, aquela sustentação, mas eles são criados para o mundo.
Mas nós temos essa certeza que um dia vai chegar essa era da razão e todos nós seremos unidos num só pensamento, que é o da solidariedade, do amor, da fraternidade, tudo que nós imaginamos de coisas maravilhosas, não é? Eles viverão, os nossos filhos, adquirirão as suas experiências como nós tivemos as nossas, né? Eles vão racionalizar a sua fé e um dia estarão todos unidos na mesma ideia, a ideia de que nós somos criados por Deus, de que somos espíritos imortais e de que somente aquela fé raciocinada e não uma fé fanatizada nos conduzirá à felicidade e à paz. Nós vamos chegar nesse ponto, esse dia chegará para nós, né? Então, assim, aquelas palavras que dá o título à nossa exposição de hoje, não vim trazer a paz, mas a divisão, parecem em desacordo com a doutrina pregada por Jesus, a boa nova trazida por Jesus, né? Jesus só falava em amor, coisas boas. Como que ele fala isso? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então parecem em desacordo, né? Parecem não terem sido ditas por Jesus, o mestre de Nazaré, né? Algumas pessoas até aventam a possibilidade dessas palavras terem sido acrescidas ao texto evangélico pelos copistas da Idade Medieval. Esses textos eram copiados. Então, será que alguém, né, não colocou a mais isso daí, não expressou uma opinião particular ali, né? Mas não, essas palavras realmente foram ditas por Jesus, como nós já afirmamos anteriormente, né? Então, toda ideia nova, nós sabemos, forçosamente, ela encontra oposições. Tudo o que é novo gera um choque. Ou aquela pessoa aceita de imediato e já começa a defender aquela ideia, ou tem aquela outra pessoa ou aquele outro grupo que rejeita de imediato, sem ao menos analisar aquela ideia, né? Então toda ideia nova, forçosamente, ela encontra sim oposições, né? E nenhuma ideia existe que se implante sem lutas, tá? Sem ter aquela concorrência, né? Resistências, lutas, e elas são todas proporcionais à importância dos novos conceitos. Quanto mais importante esse novo conceito, essa nova verdade que é lançada, mais luta, mais divisão, tá? Ela vai proporcionar, tá? Porque se uma ideia não tem assim nenhum mérito, não interessa a ninguém, ela morre por si mesma. Ela não causa nenhum tumulto, nenhum rebuliço, como nós falamos, né? Ela simplesmente, como nós falamos também, ela nasce morta, não é? Então, quando são palavras sem importância, passam despercebidas, não causam nenhum tumulto. E a importância de uma ideia nova, como a que Jesus veio trazer, né? O que Jesus trouxe que nós sempre lembramos? Ele dizia: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem. Então, olha cada coisa maravilhosa que ele dizia. E aquela frase, não vim trazer a paz, mas a divisão, será que é de Jesus mesmo? E realmente é assim, né? Então, isso veio causar um rebuliço na mente humana, porque o homem, ele teria que expurgar o orgulho, a vaidade, o egoísmo de dentro de si mesmo. Tá? Para se modificar, ele teria que tirar tudo isso que ele tinha já arraigado, o orgulho, vaidade, egoísmo, né? E Jesus também, olha, antes de morrer, ele fez uma espécie de testamento, ele fez uns pedidos, né? A Deus ele legou o seu espírito, a José de Arimateia ele legou o seu corpo, aos soldados as suas vestes, Maria, a sua mãe, ele deixou aos cuidados de João, ele pediu para que João, que era um dos apóstolos mais novos, assumisse Maria como sua mãe e cuidasse de Maria. E realmente João fez isso daí, cuidou de Maria até o seu desencarne, né? E aos discípulos sinceros ele falou: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E a paz de Jesus
é a consciência tranquila. Quando nós estamos nessa paz de Jesus, é porque a nossa consciência está tranquila, né? Nós não temos divisões, nós não temos cobranças, não é? Então, a paz de Jesus é nossa consciência tranquila, que é baseada no equilíbrio da nossa razão e do nosso livre-arbítrio. Pensarmos no bem e agirmos através do nosso livre-arbítrio, na possibilidade de nós escolhermos se eu vou fazer isso ou se eu vou fazer aquilo, não é? Então, Jesus nos pede que trabalhemos para o movimento da unificação da humanidade, tá? Para que essa divisão, ela inexista num futuro bem próximo. Então, todos nós, né, espíritas e não espíritas, que trabalhemos para o movimento da unificação da humanidade. Por quê? Todos nós um dia chegaremos, de acordo com a lei do progresso, e a lei do progresso é uma das leis naturais, não é? Então, todos nós um dia, através dessa lei do progresso, nós chegaremos à evolução, nós teremos essa evolução, né? Nós vamos compreender que nós precisamos nos unir, precisamos de solidariedade, precisamos de fraternidade. Nós percebemos quando nós agimos com solidariedade, quando nós agimos com fraternidade, tudo ao redor fica mais fácil. Quando nós agimos com orgulho, com ira, querendo vingança, tudo fica mais difícil, principalmente para nós. Nós já nos sentimos mal nesse primeiro momento. Ao contrário, né? Quando nós entendemos que a solidariedade, a fraternidade é o melhor caminho e agimos de acordo com esses princípios, tudo parece que fica mais calmo. Nós temos uma segurança maior, né? E falando que nós chegaremos nesse dia de união e que Jesus nos pede essa unificação da humanidade, nós lembramos de Martin Luther King. Martin Luther King era um pacifista negro norte-americano e ele nos adverte, né? Ou nós aprendemos a viver juntos como irmãos, ou pereceremos como loucos. É muito mais fácil nós nos unirmos, né, do que cada um por si, um querendo prejudicar o outro. Se eu estou querendo prejudicar o meu irmão, é porque eu não estou em paz, né? Então, olha, Martin Luther King era um pacifista, ele nos adverte, nós temos que aprender a viver juntos como irmãos. Não importa homem, mulher, negro, branco, alto, baixo, inteligente ou nem tanto, rico, pobre, tá? Ou pereceremos como loucos. Se pensarmos cada um por si, nós vamos perecer nessa situação não agradável, não é? E também Steven Spielberg, ele tem um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan, e nesse filme ele nos mostra a necessidade do homem estabelecer a solidariedade. Então nós temos, Jesus já falou isso há 2021 anos atrás, e outros vêm falando, né, divulgando essa mensagem. Um filme que não tem nada a ver com religião, mostra a necessidade do homem estabelecer a solidariedade. E lá no Livro dos Espíritos, uma das questões é que o homem tem que viver em sociedade. Ele foi criado, ele é um ser gregário, ele tem que viver em sociedade. Junto ele se brutaliza, sozinho ele se brutaliza, não é? E essa solidariedade, então, ela só pode ser estabelecida cultivando-se esses sentimentos de fraternidade indiscriminada, sem barreiras, sem fronteiras, sem limites. Fraternal no termo mais, na acepção assim mais completa que essa palavra nos oferece, não é? E a palavra hebraica para a paz é shalom, que significa plenitude do amor divino, consumação de todos os valores morais. Então olha que bonita, né? Em hebraico, paz é shalom. E o significado dela? Plenitude do amor divino, não é aquele amor divino pleno, sem nenhuma particularidade, consumação de todos os valores morais. Daí termos esse respeito, essa fraternidade, essa solidariedade que a gente vem falando, né? Então, por isso, Jesus falou, não pensais que eu tenha vindo trazer a paz, mas a divisão. Eu vim provocar mesmo, como nós falamos numa linguagem de hoje, eu vim causar, tá? Eu vim provocar, né? Eu trouxe valores novos para que vocês pensem,
tá? Para que vocês conversem, para que vocês tentem mudar, para que vocês experimentem, né? Então ele realmente falou: não pensais que eu tenha vindo trazer a paz, mas a divisão. E Kardec nos diz que essas palavras de Jesus, elas devem ser entendidas como referência que as cóleras, que a sua doutrina provocaria. Eu acho que todo mundo que Jesus trazendo esses novos ensinamentos, todos aqueles que se sentiram prejudicados, eles se tornaram coléricos, né, com aquela doutrina, não é? Foram criados muitos conflitos momentâneos, né? Teve muita luta, Jesus teve que enfrentar muita coisa antes de se firmar, antes de que a sua doutrina conseguisse ir penetrando, né? De uma maneira bem suave no princípio, mas sempre com base, tanto é que ela está até hoje atuante, não é? Então ela ia causar mesmo luta, ela ia ter muitos enfrentamentos. Por quê? Porque era uma coisa nova e era bom que isso acontecesse. Quanto mais luta, quanto mais atrito, era porque as pessoas estavam pensando, estavam realmente refletindo naquela nova realidade, naquela nova verdade, não é? Ela não trouxe nenhum mal, muito pelo contrário, o mal viria e veio do próprio homem e não de Jesus. Jesus, com essa frase, trouxe coisas novas, né? Mas tudo que ele trouxe foi muito benéfico, foi muito correto, muito verdadeiro. O mal, se houve luta, se houve guerra, se houve conflito, é por causa do homem, tá? O homem que ainda não estava lá desenvolvido, não quis deixar o seu orgulho de lado, não quis deixar o seu egoísmo de lado e começaram os atritos. Então o mal veio dos homens e não de Jesus, né? É como o médico, olha que exemplo bem claro, né? É como um médico que se apresenta para curar. Ele tem esse poder, ele tem a fórmula, né? Ele estudou para isso, ele conhece. Então é como aquele médico que se apresenta para curar e cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores. Então, aquele médico prescreve um determinado medicamento, porque ele sabe que ele vai fazer bem, mas esse medicamento vai causar um certo agito no nosso organismo, até que tudo se acalme, tá? Até que todo aquele mal seja extirpado e o nosso organismo volte a funcionar dentro da sua regularidade, tá? Então, e o Espiritismo, olha que comparação muito bonita. O Espiritismo, como remédio salutar, ele vem realizar no tempo devido as promessas do Cristo, combatendo os abusos, combatendo o orgulho, o egoísmo, a ambição, combatendo a cupidez, combatendo o fanatismo. E nisso o Espiritismo é muito claro. O Espiritismo nos traz a fé, mas ele quer essa fé raciocinada, não essa fé cega, essa fé do fanático, tá? Então, o Espiritismo é um remédio salutar, que ele veio cumprir as promessas de Cristo. Combate os abusos, combate o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo. E assim, a luz, em lugar de partir de um só foco, vai jorrar e está jorrando sobre todo o planeta e abrindo os olhos àquelas pessoas que estão cegas, que ainda se encontram nessa divisão. Então nós, como espíritas, vamos entender que nós temos esse remédio salutar, essa oportunidade de esclarecer, mas como Jesus, não vamos procurar dividir, vamos esclarecer dando o nosso exemplo. Quem quiser seguir, muito bem, esteja à vontade. Aquele que ainda não estiver preparado ou que não se sentir preparado para isso, vai ter a sua oportunidade. Todos nós um dia chegaremos a esse mundo onde não há divisão, onde não haverá divisão e todos agirão com fraternidade, com solidariedade, né? Então essa luz, ela já está partindo de vários focos. Quando Jesus esteve aqui, ele que jorrou essa luz. Agora não, são vários grupos jorrando essa luz, tá? Vamos fazer parte de um desses grupos
e procurar deixar que essa luz se expanda para que contamine as pessoas ao nosso redor, que aquelas pessoas que convivem conosco, que estão próximas a nós. Tá? Então é esse o recado que eu queria deixar para vocês. Não vim destruir a paz, não vim trazer a paz, mas a divisão, como Jesus disse, e realmente esse mundo que nós estamos tumultuado, essa divisão que nós vemos atualmente, é para o bem. Tá? Nós estamos pensando, nós estamos refletindo, cada um expondo as suas ideias. Só tenhamos cuidado nessa exposição e sejamos exemplos vivos daquilo que nós pregamos. É assim que o Espiritismo espera que nós hajamos. Obrigada pela atenção de vocês, meus amigos. Um grande abraço para todos. Uma ótima noite a todos. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito deste estudo. O que é tirar o máximo proveito deste estudo? É nós colocarmos algo em prática. O mundo está com excesso de informações. Nós sabemos o que deve ser feito, mas pouco realizamos em face do que nós sabemos do que deve ser feito. Portanto, fica aqui o recado inicial, colocar em prática. Nós vamos hoje estar analisando João, capítulo 6, versículo 70. Olha bem, vamos lá, prestando bem atenção. Está lá no versículo 70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é diabo. Vamos lá. Eu tenho que começar com um comentário sobre uma filha minha mais velha que fez uma pós-graduação em Paris. Ela percebeu algo interessante naquela cultura francesa. Qualquer dissertação do francês, eles começam com 2 grandes perguntas e depois procuram respondê-las. Só fazendo uma comparação, já os americanos trazem estatística no início e depois detalham. Os franceses aprendem isso, 2 grandes perguntas, na escola. E desde criança eles vão praticando isso. Aqui no Brasil foi criada uma cultura de não questionar e só responder. Poucas perguntas. Chegou a hora de mudar. E são as perguntas que causam as grandes transformações. Para melhor, lógico. Allan Kardec, além de francês, e várias importantes reencarnações, estudou com Pestalozzi, lá na Suíça, lá em Yverdon, e com isso fazia pergunta em cima de pergunta, até que chegava em um denominador comum, visando a elaboração das obras do Espiritismo, que eu particularmente devo muito ao Espiritismo, não sei o que eu seria sem o Espiritismo. Nessa linha de raciocínio, eu vou lançar 2 perguntas e gostaria de ouvir opiniões através das mídias sociais. Por favor, mandem opiniões. E fica a primeira pergunta. Será que tem pelo menos um diabo em nossas famílias? E como a gente se protege perante esse diabo? São 2 perguntas. Então vamos lá. Jesus, nesse verso que está em João, que nós comentamos no início, ele está falando de Judas Iscariotes, filho de Simão, que foi um dos primeiros a juntar-se a Cristo. Olha, um proativo, uma iniciativa rápida. E por ser mais instruído, lembrando que Lucas era médico, mas ele era bem mais instruído, tornou-se o tesoureiro dos apóstolos e foi designado para cuidar do dinheiro do grupo. Segundo o Evangelho de São João, 6 dias antes da Páscoa, estando lá na casa de Lázaro, que relembrando que ele havia sido ressuscitado dos mortos, Maria estava ungindo os pés de Jesus com um perfume puro e muito caro. E Judas Iscariotes interferiu, aquele que ia trair Jesus, e ele interferiu perguntando, mas por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Olha a pergunta de Judas. Judas disse isso, está em João, não porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque ele era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum do grupo e roubava do que era depositado nela. Está em João isso.
Depois da última ceia, Jesus foi orar com os apóstolos no jardim de Getsemane. E Jesus ainda falava quando chegou Judas com uma grande multidão armada de espadas e paus, vinham da parte do chefe dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Só relembrando, o traidor Judas tinha combinado com um deles um sinal dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendam, prendam. Judas logo se aproximou de Jesus e disse: salve, mestre. E o beijou. Jesus lhe disse baixinho: amigo, faça logo o que tem a fazer. Olha o detalhe, amigo, faça logo o que tem a fazer. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Isso está em Mateus. Conta Mateus em seu evangelho, então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, sentiu um remorso enorme e foi devolver as 30 moedas, lembra lá do perfume 300? As 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, entregando à morte sangue inocente. Olha a fala dele, entregando à morte sangue inocente. Ocorre aí um arrependimento importantíssimo para Judas, no desenrolar do seu desenvolvimento espiritual. Em seguida, Judas, dominado pelo remorso, provocou um suicídio se enforcando numa figueira. Aí ele pecou, cometeu um outro erro novamente. É compreensível. O tempo é compreensível entre aspas, né? O arrependimento seguido disso, ele comete aí 2 grandes erros, né? O tempo passa, mas as causas principais de quedas do indivíduo, interessante, continuam até hoje, praticamente. Sexo, dinheiro e poder. Sexo, dinheiro e poder são necessários, mas são as causas das quedas do ser humano. E aqui estão 4 detalhes que podemos aprender com Judas. O primeiro, o comprometimento dele. Olha que interessante. Judas teve uma iniciativa, conforme eu já comentei, foi proativo. Ele se comprometeu com Jesus, assim como os outros. Ele deixou tudo para trás e foi seguir o nosso Senhor. Lucas nos conta que Jesus chamou os 12 juntos, isso incluía Judas, e deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar os problemas de saúde que encontravam pela frente. E, além do mais, pregar o reino de Deus. Mas isso não é em si mesmo a garantia de maturidade espiritual, pelo visto. Está aí, né? Você vê que Judas caiu. Segundo detalhe, a oportunidade que foi dada a ele. Olha, uma grande oportunidade. Nós temos grandes oportunidades para praticar o amor e a caridade. Similar. Mas vamos lá. A oportunidade que Judas recebeu. Judas andou com Jesus por 3 anos. Olha que privilégio. Você não pode ter exemplo de fé melhor do que estar com Jesus. Ou melhor, um ambiente para formação de fé do que estar pessoalmente, olha a formação de fé com o nosso Salvador. Judas testemunhou os milagres ali ao vivo, diretamente. Quando Jesus alimentou as 5 mil pessoas, Judas estava lá. Ele tomou do pão e distribuiu junto com os outros discípulos. Quando Jesus acalmou a tempestade, Judas estava lá. Judas ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Ele ouviu o sermão no monte. Então ele sabia que existe um caminho restrito que leva à vida, eu digo, a vida maior, e um caminho largo que leva à queda, à destruição. Ele ouviu a parábola do filho pródigo. Olha que privilégio. Com os próprios olhos, Judas viu as evidências mais claras. E mesmo assim ele ainda traiu. Olha os riscos. Eu falo os riscos que nós estamos passando. Né? Somos espíritas, fazemos o evangelho no lar, aquela coisa toda, mas os riscos estão aí, a pressão está aí, ao nosso lado. Não podemos dormir de botina, como é dito aqui no interior do estado de São Paulo. E se for ver bem, algo incompreensível. A gente para sobre uma pessoa que abandona a fé, que antes ele dizia ter, abandona. A história de Judas contém uma lição muito importante para os pais, líderes e amigos que lamentam por alguém amado que abandonou a fé.
Mas vamos pegar aqui a questão do pai, a liderança familiar, que é o grande projeto de Jesus, lembra? Prioridade é a família. Normalmente o pai questiona perante um filho, vamos imaginar um filho que optou por caminhos aí espinhosos. E ele questiona, se autoquestiona, onde foi que eu errei? O que mais eu poderia ter feito? E vira para a esposa, nós falhamos na educação, nós falhamos no nosso exemplo. Nós deveríamos ter colocado o nosso filho ou filha em um ambiente diferente. Mas Judas nos ensina que nem mesmo o melhor exemplo e os melhores ensinamentos, evidências, o melhor ambiente para o desenvolvimento da fé, não podem por si mesmo mudar o coração humano. Tudo leva a crer que Judas não tinha ainda uma inteligência moral evoluída. E, logicamente, Jesus tinha plena consciência disto. Né? Plena. E Jesus não alterou em nada o servi-lo, o dar chances, oportunidades para ele e tratá-lo muito bem. Jesus sabia do perfil dele. E, com certeza, Judas foi subjugado pela espiritualidade menor. Quando eu falo subjugado, a espiritualidade menor atua na vontade, que é a grande gestora de todos os departamentos mentais. Departamento de desejo, departamento de imaginação, de inteligência, departamento de memória. E a vontade que é a grande gestora atua ali. Terceiro detalhe, a escolha que ele fez. O mal fez ataques implacáveis à alma dele. Eu falo ao espírito de Jesus, à alma de Jesus. A como ela faz o ataque implacável a todos os que escolhem seguir o nosso querido Cristo. Tem alguns trechos da Bíblia muito interessantes. Então vamos lá. Então Satanás entrou em Judas. Olha o termo bíblico, entrou em Judas. Lógico que é a tradução do alemão, né? Veio do hebreu, o alemão, para o português. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Está em Lucas 22:3. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Está em João 13:2. Satanás entrou nele, João 13:27. As claras declarações da Bíblia sobre a atividade de Satanás têm levado alguns a dizer, bem, pobre Judas, ele não teve nenhuma chance. Satanás entrou nele. O que ele poderia fazer a respeito disso? Satanás entrou nele, né? Mas essa afirmação desconsidera o fato de que Judas foi conivente, abriu brechas para o mal. Judas, volto a enfatizar, não tinha uma inteligência moral consistente, abriu brechas. Aí é fácil, para a ausência do bem, que é o mal, entrar. O mal não ganha nenhuma estrutura, nenhum alicerce na vida das pessoas que estão andando, seguindo o cristianismo, na luz com Jesus. Não consegue, jamais. Não tem sentido. Se você está firme ali, orando e vigiando, pensando no bem, sentindo no bem, falando no bem e agindo no bem, não tem como a ausência do bem penetrar. E quarto detalhe muito importante, o resultado que ele alcançou, Judas. Ele se afundou na escuridão que ele mesmo escolheu. São escolhas, a vida é feita de escolhas. Quando você se aproxima de Jesus, uma das duas coisas vai acontecer. Não tem meio termo aí, não. Ou você se tornará completamente dentro do cristianismo, ou vai acabar se afastando totalmente dele. Interessante, hein? Não tem essa de ficar em cima do muro, refletindo, né? O tal do meia-boca. Não tem. Porque, conforme a gente se aproxima de Jesus, a pressão aumenta. Aumenta para ver se você está firme. Deus libera para ver se você está mesmo consistente. Se você vai ser aprovado a subir um novo degrau nessa escola maravilhosa da vida. No meio espírita, de vez em quando, a gente vê um médio aí desistindo. Devido à pandemia, teve muitos médios que nem conseguiram participar de estudos online. Meu Deus do céu! Eu fiz convite para vários. Não. Terreno dominado. Tá? Desculpa estar colocando com muita franqueza. Estão vacilando. E agora vamos analisar. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato um senhor absoluto do mal, dominando num inferno sem fim.
Lógico, para muitos estudiosos, o desenvolvimento dessa figura diabólica é fruto das várias as dualidades que permeiam o nosso dia a dia. Né? O belo, o feio, a sorte, o azar, o certo, o errado, a vida, a morte, enfim, vão compondo essa nossa maneira de enxergar, né? A significação positiva e, logicamente, a outra, do outro lado, a negativa. No século VI a.C., o profeta persa Zoroastro, ele realizou ele descreveu um ser chamado Arimã. Segundo as suas palavras, Arimã era o príncipe das trevas e travava uma eterna luta contra Mazda, o príncipe da luz. Segundo historiadores, esse valor da religiosidade persa acabou sendo incorporado ali pelos hebreus. E foi aí que deu origem ao Satã, termo que em sua tradução ao pé da letra significa acusador, adversário. Olha bem, acusador, adversário. Lá por volta do século II a.C., a figura do demônio aparece em alguns trechos da tradição judaica, religiosa judaica. Sem assumir uma feição muito bem definida, os demônios eram apresentados como seres malignos, que desorientavam os indivíduos e os levavam a cometerem aí atos, podemos dizer aí, que não sejam nada do bem, deploráveis. Somente no século IV, um concílio que ocorreu na cidade de Toledo, na Espanha, século IV, concílio da igreja, que aí descreveu minuciosamente o diabo como um ser composto por chifres. Você vê que estavam trazendo uma identificação. Foi criada uma figura que não existia. É importante isso. O concílio criou, agora vamos pôr uma figura aqui para personificar, sendo compostos de chifres, pele preta ou avermelhada, com rabo e portador de um tridente. A partir de então, os relatos começam a surgir sobre experiências demoníacas, começam a ganhar força. Jogada aí de marketing para criar ali, aí os objetivos eram diversos, medo, né? Dominar através do medo. Eu não vou entrar nesse campo. E assim essa figura do demônio começa a assumir essa forma individualizada. Já em 1215, o Concílio de Latrão, lá em Roma, determinou que o diabo e os demônios eram simplesmente criaturas criadas por Deus, que por conta de suas opções particulares, preferiram se desviar do bem. Só isso. Você vê que deram uma amenizada. Né? Teve um bom senso nesse concílio de Latrão. E aí, após o iluminismo, que é um projeto de Jesus, lembra? Contra a reforma protestante, o iluminismo, o kardecismo, né? Logo após esses três grandes eventos após a Idade das Trevas, né, que foi do século V ao século XV. Então, repetindo aí, né, olha, a reforma protestante, o iluminismo e o kardecismo, a gente começa a ver um menor ênfase em cima do demônio, podemos dizer, devido à disseminação das explicações científicas. Lembrando, Allan Kardec falou, olha, na dúvida dos meus artigos, textos, das minhas comprovações, busque a ciência. Lembrando que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Olha, Allan Kardec, na dúvida, busque a ciência. E a ciência veio clareando, eliminando esse imaginário que foi criado. E aí, a história é muito interessante. Em uma biblioteca na cidade de Treveris, atualmente lá na Alemanha, há um manuscrito feito, eles estimam entre os anos 800 e 825, com o texto do livro bíblico do Apocalipse, que está lá uma gravura, mostra a luta do arcanjo Miguel, Arcanjo, muitos chamam de Miguel Arcanjo, mas Arcanjo Miguel, contra os anjos rebeldes. E olha que interessante, e nessa gravura há dois grupos de anjos, os rebeldes e os que permanecem fiéis a Deus. O interessante é que não há nenhuma distinção entre ambos os grupos, apenas a posição no quadro, o rebelde e os fiéis a Deus, a Jesus. Olha que interessante. E essa é talvez a mais antiga representação dos demônios que se tem notícia. Isso segundo Edin Suede, professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião, da PUC, aqui de São Paulo. E nele é interessante, o diabo é representado como um enorme dragão.
mas seus companheiros rebeldes e decaídos são iguais aos anjos que se fizeram precipitar. Têm asas, vestem longas, cabelos encaracolados. A única coisa que lhes falta é a tal da auréola. Isso também é descrito pela jornalista e escritora italiana Paola Giovetti, no livro L'Angelo Caduto, o Anjo Caído, uma pronúncia mais portuguesa. E segundo o professor Edin Suede, da PUC, ao longo da história a gente vai percebendo uma correlação entre os momentos políticos e sociais e as representações do tal do diabo. Tem ali uma influência. E tem um estudo do teólogo Volney Berkenbroek, professor de ciência de religião da Universidade Federal lá de Juiz de Fora. Tem uma versão caricata do diabo como um ser vermelho e chifrudo. E isto, segundo ele, é consequência daquilo que o cristianismo procurava combater no início. Ou seja, o cristianismo, eu falo cristianismo, o catolicismo, né, começou a combater as crenças greco-romanas. Olha que interessante. E nesses embates, nesse caso específico, os símbolos da religião dos outros eram postos como algo extremamente ruim e malévolo. E dessa forma, presta bem atenção, Satanás ganhou adereço de quem se estava combatendo. Em suma, o cristianismo / catolicismo, ao combater a religião grega e também romana, coloca chifres no diabo. E isto tudo por conta do deus grego Pan, uma figura representada como meio homem, meio carneiro chifrudo, que seduzia as jovens. Isso vem da mitologia grega. Da mesma forma, usa o tridente para combater o Poseidon, que é o deus grego dos mares. Portanto, puxou do deus grego dos mares, Poseidon, o tridente. E com isso cria uma personagem para personificar, logicamente, estou sendo redundante, o mal. E cá entre nós, isso tudo vai criando aí energias mentais, nada positivo, medo principalmente, aí o departamento de imaginação, criam-se medos imaginários, enfim. Quando eu falo departamento de imaginação, do processo mental. E Dante Alighieri, aquele famoso escritor florentino, escritor, poeta e político, lá do século XIV, em seus escritos da Divina Comédia, ele traz a descrição do inferno, só para relembrar, do purgatório e do paraíso. E é interessante que ele aponta ali que, olha que é muito interessante esse detalhe, ele aponta como o pecado mais grave, Dante Alighieri, o mais grave, a traição. Vamos trazer um pouquinho, ele traz ali como o mais grave a traição. Não só ele, mas como Aristóteles também. A justiça do inferno, segundo Aristóteles, lembrando, Aristóteles, discípulo de Sócrates, que foi enviado de Jesus para ir preparando o cristianismo antes da vinda dele, por volta de 500 anos antes de Cristo. Aristóteles, discípulo de Sócrates, e lembrando que Platão, que é o nosso Allan Kardec, foi discípulo de Aristóteles. E na justiça do inferno, Aristóteles relata, principalmente na sua obra Ética, a Nicômaco, que há 3 aspectos que todos nós temos que evitar: a malícia, a incontinência, que é o contrário de abstinência, e a bestialidade. E ele comenta: a alma incontinente tem culpa, mas a culpa é menos grave que a má fé. Olha que interessante. E ele destaca também, fica bem claro aí, que a traição, olha, Aristóteles destaca, repetindo, que a traição é considerado o maior pecado e que recebe a punição máxima no local mais profundo do inferno. Que aí nós sabemos, quando se fala inferno, são essas 2 dimensões, abismo, trevas, chamamos aqui, é chamado de inferno, nós sabemos que são dimensões que estão aqui junto à Terra,
Lembrando, são 7 dimensões. Abismo, trevas, a dimensão que nós estamos, prova e expiação. Aí a próxima, umbral, lógico que tem umbral fino, médio, e umbral é uma promoção ir para a 4ª dimensão, ir para o umbral. Eu sei que tem muitos espíritos que fazem uma confusão danada, né? Não, eu não quero ir para o umbral. Sim, mas o umbral é uma promoção. Então tem umbral fino, médio e o grosso, podemos dizer, o pesado, né? E depois disso, a 5ª dimensão, só relembrando, da cultura, da arte, da ciência, e a 6ª dimensão do amor puro, e a 7ª dimensão das diretrizes, são 7 dimensões. Então, olha, o maior pecado, então, relembrando que está lá, é a traição. E a maior punição ocorre lá. De alguma forma, portanto, aqui Aristóteles cutucando a traição de Judas. Muito importante a gente saber disso. E aí eu volto àquela pergunta que nós fizemos no início. Aquela pergunta: e aí, será que existe um diabo entre nossos familiares? É uma pergunta, hein? O que fica claro aí? Ficou bem claro para o nosso estudo que quando Jesus fala o diabo, é aquele que vai trair, aquele que de alguma forma, não está no bem ainda. Não está no bem ainda. Desde pequenas, médias e grandes traições. Olha aqui, para a gente refletir. E a família, nós sabemos que é uma grande escola, um grande hospital e uma grande prisão. A família é a sociedade em miniatura. Portanto, através da família a gente aprende uma moeda valiosa, aprendizagem intelectual e moral. O moral vem muito mais na cura, no hospital, né? Uma vez que os nossos defeitos vão saindo, devido a todos os trâmites que ocorrem na família. E vamos nos libertando de ingenuidades, de ignorância, de crenças, de obsessores, conforme a gente vai trafegando na família. Não é por mero acaso. Não é por mero acaso que está na Bíblia que as 3 grandes prioridades nessa sequência são família, desenvolvimento espiritual e trabalho. Portanto, precisamos tomar muito cuidado. O Ocidente inverteu isso. Prioriza o trabalho acima de tudo. De maneira geral, hein? Não quero generalizar, mas uma maioria coloca o trabalho sem perceber. E a família é a base. Volto a enfatizar, a família, a sociedade em miniatura, ela traz as moedas da aprendizagem, da cura, os nossos defeitos são perecíveis, e da libertação. As libertações de tudo isso que nos aprisiona mentalmente. Com certeza, toda a família tem para abrigar. É exatamente esse irmãozinho que tem que ser acolhido, como Jesus acolheu Judas, compreendeu. Jesus não precisava perdoar, porque ele compreendia e não se ofendia. Ele compreendia que Judas não estava ainda no estágio evoluído. E fez tudo isso, fez grande parte do projeto de Jesus para nos ensinarmos o amor e a caridade. E aí a outra pergunta, como se proteger perante o diabo que possivelmente... Não estou dizendo que, se a gente olhar a família como um todo, né, os primos, cunhados, a família agregada, com certeza sempre tem um ali inserido no contexto. E como se proteger? O Espiritismo traz um material teórico maravilhoso, maravilhoso. Mas vamos resumir. Sentir no bem, pensar no bem, falar no bem e agir no bem continuamente. Isto exige muito esforço, não é fácil. E lógico, nós sabemos que onde tem esforço, o bem está presente. Desconfie se não tem esforço. Eu vou repetir porque é muito importante. Sentir no bem, porque a energia mental começa no coração. Né? Esse grande campo eletromagnético que sai do coração. Lembrando, o coração gera um campo magnético 5.000 vezes mais potente do que 5.000 vezes mais potente do que o campo magnético liberado pelo cérebro, pela racionalidade. E o campo elétrico, que compõe a energia mental, que sai do coração,
é 100 vezes mais potente que o campo elétrico que sai do cérebro. Olha que interessante. Então, voltando para cá, começa pelo sentimento. Então, sentir no bem, tá? Com muito esforço, continuamente, olha, orar e vigiar continuamente. Tudo bem? Olha. Pensar no bem, falar no bem e agir no bem continuamente. Com certeza, o diabo vai encontrar uma dificuldade enorme para penetrar, mas ele vai estar ali, 24 horas de olho. Se abrir uma brecha, como Judas abriu, pronto, ele penetra. Nós temos que tomar muito cuidado. Conforme Guimarães Rosa comentou, viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Eu falo isso, mas lógico, muito pelo contrário, nós somos filhos de Deus e Deus nos ampara, nos protege e não falha na educação, na cura e na libertação. Eu desejo a todos sucesso, quando eu falo sucesso, no cristianismo. Lembrando que nós seremos cobrados no bem que deixamos de fazer. No bem que deixamos de fazer. Que Deus abençoe a todos e tenhamos um ótimo mês, um extraordinário mês dentro do cristianismo. Que assim seja, irmãos.